Pronto, estou começando a gravação agora para começar a aula. Aí vocês, se tiverem dúvidas, como sempre, me interrompam, tá? Ou falem pelo chat que se eu não vir, alguém fala, professora, tenho dúvida, certo? Ou aperta na mãozinha, que aí aparece um barulhinho, aí eu vou ser chamada a atenção, tá? Então, hoje a gente vai estudar alguns protocolos que são considerados protocolos muito associados à camada de rede, que é a camada 3, tá? Até agora, a gente viu, no geral, né, o que é que essa camada de rede tem a responsabilidade de fazer, porque ela presta um serviço para a camada de transporte, que é a próxima que a gente vai ver, e depois a gente estudou um pouco sobre o protocolo dessa camada da internet, que é o IP. Então, a gente estudou ele, a gente viu como é que a gente faz subrede, como é que é o endereço IP, como é o formato, quais são os campos de cabeçalho de um datagrama IP, tá? E aí, agora, a gente vai estudar alguns protocolos que trabalham junto do protocolo IP, nesse nível de camada 3, tá certo? Na verdade, dois deles trabalham bem nesse nível, e o outro que a gente vai falar, ele já é um protocolo de aplicação, mas ele está tão associado à configuração da camada 3, que a gente vai ver isso aqui, tá? Então, a gente vai ver três protocolos, o ICMP, o ARP e o DHCP, tá? Primeiro, a gente vai começar com o ICMP. Alguém aqui já usou ping, traceroute, essas ferramentas assim? Quem já usou o protocolo, ó, o Lucas usou o ping já. Quem já usou essas ferramentas, usou já o protocolo ICMP, tá certo? É um protocolo de mensagem, tá? É o protocolo responsável por enviar mensagens entre entidades da camada 3, né? Porque lembra que quando uma máquina quer enviar uma mensagem para outra máquina, né? Quer dizer, na verdade, é quando uma aplicação em uma máquina cliente quer enviar uma mensagem para uma aplicação em uma máquina servidor, por exemplo, ou vice-versa. Então, deve haver a comunicação, e as mensagens vão descendo na pilha de rede, né? Passa por transporte, chega na camada de rede, que é a que a gente está estudando. Nessa camada, ela é responsável pelo roteamento, que é o que a gente já falou aqui bastante sobre isso, né? E em cada essa camada, esse pacote dessa camada de rede vai ser aberto em todos os hops por onde, em todos os pontos por onde essa mensagem passar, né? Então, vamos supor, da minha máquina vai para um roteador, no qual essa máquina deve ter interconexão, aí nesse roteador, esse datagrama vai ser aberto, aquele TTL vai ser reduzido, vai olhar quem é o endereço e destino, aí nesse roteador vai ver como é a tabela de rotas, para ver por onde vai rotear, né? E em cada ponto do caminho isso vai acontecer, e vai existir uma decisão de roteamento. E em cada ponto desse caminho, podem acontecer erros, tá certo? Então, o ICMP, que é Internet Control Message Protocol, é o protocolo de mensagens de controle usado nessa camada 3. Então, quando alguma coisa errada acontece, né, quando algo dá errado, é através de uma mensagem específica desse protocolo, porque esse protocolo, ele define vários tipos de mensagem, a gente vai ver já já. Então, ele que é responsável por mandar uma mensagem de volta, tá? Além disso, é um protocolo que é muito usado para testar a rede, né? Por isso que a gente já usou ping, traceroute também é outra ferramenta. São utilitários que se utilizam desse protocolo para que a gente consiga testar a rede, tá? E é mais usado por pessoas que são operadores de rede ou DevOps, né? Que você é responsável por alguma infraestrutura, tá certo? Então, esse protocolo, como é um protocolo de mensagens, ele vai pré-definir os tipos de mensagens que podem ser trocadas, tá? E lá, quando a gente viu, deixa eu ver se eu coloquei uma foto, coloquei não. Quando a gente viu o datagrama IP, não sei se vocês lembram, do cabeçalho, que começava com a versão, aí depois tinha o tamanho, aí tem aquela questão do identificador para coordenar as fragmentações necessárias. E tinha um campo lá que é protocolo, que eu falei assim, geralmente vai ser um protocolo da camada de transporte, mas aí, nesse caso, pode ser um protocolo ICMP,
que vai estar se utilizando de um datagrama IP para mandar mensagens, tá? E aí, na carga útil do datagrama, vai ter a mensagem do ICMP que ele quer mandar para aquele host de destino que ele vai marcar lá, tá? Esse serviço tem equivalente em IPv6, tá? A gente não vai falar sobre IPv6, até porque o IPv4 ainda é o que está sendo mais usado, tá? Aí, sobre os tipos de mensagens, né? Que eu falei que ele define tipos de mensagens. Então, um deles é Destination Unreachable, que é destino inalcançável, né? Se uma mensagem para um determinado destino chega no roteador, né? Provavelmente por um bug, né? E esse roteador não sabe para onde enviar essa mensagem, não, ele seria um bug de não ter uma rota default, então vai acontecer esse destino inalcançável, tá? Eu acho, pela minha lembrança, se uma máquina tiver desligada, alguma coisa assim, vai acontecer isso também, tá? Então eu quero conversar com um determinada IP de uma máquina que não chegou, né? Quando chegou no roteador dessa subrede específica, que já era para ser a entrega final para aquela máquina, ela não foi encontrada, né? Ela está inalcançável, tá certo? Então, nesse caso, ou se houver um problema de rotas e algum roteador não souber para onde mandar, não tem nenhuma rota para mandar, nesses casos, nesse roteador onde o problema foi detectado, uma mensagem CMP vai ser criada, né? Que vai ser desse tipo de mensagem, Destination Unreachable. Aí, ele vai enviar para o emissor desse datagrama que causou o erro. Né? Então, se ele vai ver quem era o endereço de origem desse pacote que causou o erro e vai mandar para esse endereço de origem, agora vai ser o endereço de destino. Né? Então, uma mensagem desse tipo, Destination Unreachable, vai ser mandado e aí o roteador vai saber que esse destino está inalcançável no momento, certo? Essa mensagem de tempo excedido é outro tipo de mensagem também usada, ele vai ocorrer especialmente quando houver um loop na rede, né? Então, se tem uma mensagem que era para sair do host A em uma rede, percorrer vários subdomínios aí administrativos na internet, até chegar no host B. Vamos supor que é esse o exemplo. E em algum lugar, essa mensagem que está trafegando, ela encontrar um loop nas rotas, né? Um roteador A manda para um B, o B manda para o C manda para o A de novo, e essa mensagem fica nesse loop, tá? Então, nesse caso, lembra do TTL? Ele começa em 255, e ele, cada vez que ele chega em um roteador, esse valor é decrementado de 1. Então, quando acontece um loop desse, e aquele campo TTL chega em zero, essa mensagem não vai mais prosseguir na rede. É uma forma da gente evitar que mensagens sigam aí para sempre, né, na rede. E aí é uma mensagem que o roteador, né, esse roteador, que quando ele abre o datagrama IP, que vai checar o cabeçalho, ele vê que quando ele ia reduzir o TTL, né, porque ele teria que reduzir o TTL de -1 antes de enviar, antes de rotear essa mensagem. Então, quando esse TTL chega no zero, então ele percebe isso, o protocolo ICMP vai gerar uma mensagem desse tipo, né, de tempo excedido, para mandar para a origem desse pacote que gerou esse erro, para que a origem fique ciente do que aconteceu, tá certo? Esse tipo de mensagem, ela é usada no utilitário traceroute, tá? Que é um utilitário muito, muito usado quando a gente quando a gente está entendendo a rede, quando a gente quer testar alguma coisa, quando a gente quer ver se o caminho que a gente espera que aquilo faça está correto, enfim. Porque o traceroute é um protocolo, é um utilitário, tá, que usa esse time exceeded. Então, vamos supor, não sei se eu consigo, deixa eu ver se eu consigo fazer um aqui para vocês verem como é. No lugar de compartilhar isso,
Eu teria que compartilhar a minha tela toda, não é isso? É, apresentar outra coisa. Aí eu quero apresentar isto. Pronto, vai dar certo. Deixa eu aumentar aqui a letra. Ainda está pequeno, né? Tá dando para ver aí? Tá, né? Então, vamos supor que eu quero saber o caminho, que eu quero ver se está bom a comunicação com. Tem algum endereço da universidade que vocês saibam decorado para me dizer? Não. Trace Root, alguém sabe? Sabe não? É www.ufpb.br. Pronto. O que é que vai acontecer aqui? Antes de esse Trace Root rodar, o serviço de nomes, que é um serviço que vocês vão estudar no próximo, quando estiver vendo a aplicação, ele vai descobrir qual é o endereço IP associado a esse nome, tá certo? Aí ele já descobriu. É o 150, 165, 25452. Então, ele já descobriu. Aí, tá vendo que o primeiro hop, que é onde vai, é o roteador aqui da minha casa, tá? Então, ele chegou lá em 4 milissegundos. O segundo, provavelmente, ele proíbe esse tipo de mensagem, tá certo? Por isso que ficou assim. Aí já está no terceiro, no quarto. Como é que isso é feito? Usando usando o TTL do datagrama, né? Então, primeiro ele manda um TTL de valor 1. Em vez de enviar um datagrama com o TTL 255, que é o que sempre acontece, ele vai enviar para essa máquina destino, só que com o TTL 1. O que é que vai acontecer? No primeiro vizinho, onde esse datagrama foi entregue, o TTL vai ser zerado. Aí o vizinho vai ter que me mandar uma mensagem dessa, time exceeded. Aí eu gravo aqui, ó. O vizinho me mandou. Aí agora eu vou mandar para o mesmo destino. Isso é o que o Traceroute faz, tá? Ele usa essas mensagens de CMP para um utilitário que é muito usado pelos operadores de rede, tá? Aí ele vai mandar para o mesmo destino com o TTL2. Aí no TTL1 passou e foi decrementado para 1, né? No roteador aqui de casa. Aí no próximo destino, esse negócio foi zerado e esse destino deveria ter enviado uma mensagem, só que deve ter algum firewall barrando que ele envie esse tipo de mensagem, tá? Que isso também pode acontecer. E aí aparecem esses asteriscos. Esses asteriscos também podem acontecer quando demora, tá? A responder. Mas eu acho que não é o caso aqui. Aí, ó, aí ele manda com TTL3. Aí com TTL3, quando chega no terceiro ponto do caminho até chegar naquela máquina, aí ali vai ser zerado, né? O TTL. Aí ele envia uma mensagem dessa. E assim vai rodando até chegar no destino final, que eu vou parar, porque eu não sei se vai chegar. Por questões de segurança, muita gente impede esse tipo de mensagem, tá? Mas, assim, deu para ver que a gente consegue descobrir várias coisas, né? Então, a gente consegue vários caminhos, ó, passa pela user vivo, depois Telesp, foi bater em São Paulo, ó. Acredito que aqui é para mudar de backbone, porque eu estou num backbone privativo, de um provedor privativo, né? O Paga Vivo, realmente, por isso que apareceu ali Vivo. Mas aí ele teve que, em algum lugar, mudar para o backbone da RNP, porque essas máquinas estão no backbone da RNP, né? Que são máquinas de instituições públicas federais. Então, é, acaba que mudou. Então, esse, eu não sei porque ele não está. Ah, tá. Pronto. Esse ICMP, né, essa mensagem time exceeded, é usada para construir esse utilitário de traceroute, tá? Que ele é muito útil, tá? Se você for operador de uma rede,
por exemplo, você trabalha lá na universidade, e aí lá tem muitas sub-redes, né? E aí no campus 1 tem mais ainda, porque é um campus bem maior, então você vai ter muitas sub-redes ali dentro, às vezes por departamento, por centro. Então, se você está em uma sub-rede e quer ver se está tudo certinho no backbone até chegar em outra sub-rede, então você usa esse utilitário, que ele vai mostrar bem direitinho o caminho que é seguido até chegar no destino que você quer, tá certo? É, se houver, né, se uma mensagem, se um datagrama tiver com algum campo inválido no cabeçalho, porque o cabeçalho é todo certinho, né, tantos bits para isso, tantos bits para isso, tantos bits para isso, aí tem o checksum, né, se algum bit em algum momento foi trocado ou foi perdido, e aí ficou errado, então aquele datagrama não vai mais poder ser processado e uma mensagem dessa de campo de cabeçalho inválido é enviada de volta para meter problem, tá? Enviado para a origem daquele datagrama que chegou com problema. Source quench, restringe o envio de pacotes. Esse aqui eu estou esquecido o que é, já lembro. O redirect é para você ensinar uma nova rota para o roteador, também é uma coisa mais específica de roteamento. Echo e Echo Reply é usado para o ping, tá? Quem já usou o ping, porque uma mensagem de echo do ICMP é uma mensagem que vai chegar lá no destino, e aí o destino vai responder aquilo, e aí você consegue saber se aquele destino está vivo, né? Um utilitário para saber, né? Sei lá, você é responsável por um servidor, você sabe qual é o IP do servidor. Aí você está na dúvida se esse servidor está online, né? Se a máquina está ligada, né? Pode ser que a máquina esteja ligada, mas o processo do servidor não esteja funcionando, é outra coisa. Mas o ping é para ver se a máquina está ligada, né? Se a máquina está respondendo, se a máquina está em rede. Então, você manda uma mensagem dessa, de eco e CMP, e aí quando você recebe a resposta, aí você sabe que a máquina tá ligada. O ping, na verdade, ele usa esses dois, né? Porque o ping também dá o tempo, né? Esse de baixo, que é o timestamp, ele vê se está ligada e ele guarda o tempo que levou, né? Até chegar lá e depois o tempo até chegar de volta. Então, você consegue ter uma noção da latência até aquela máquina, tá? E esse aqui de roteamento também é algo mais específico de roteamento. Não vamos falar nisso, vamos deixar as coisas que são mais úteis para vocês entenderem o contexto geral, tá certo? Então, o ICMP, ele é um protocolo que é usado só para isso, tá? Então, é como se ele padronizasse os tipos de mensagens que, nessa camada de rede, os tipos de mensagens de controle, né? Porque a gente está vendo que é sempre mensagens que vão informar que alguma coisa deu errada, né? Que vão testar alguma coisa, enfim, são esses tipos de mensagens de controle. Então, esse protocolo, ele simplesmente, ele padroniza quais são todas as mensagens de controle e de teste que essa camada deveria ter, e ele é responsável por isso, e aí uma mensagem ICMP de controle, ela vai ser a carga útil de um datagrama IP com aquele cabeçalho que a gente já estudou, só que o protocolo que vai ter lá é o protocolo ICMP, tá? E aí, percebam que ele trabalha, assim, com um protocolo IP, né, muito próximo, né, porque ele dá esse apoio para quando eu quero fazer testes, ou quando algo dá errado, né, teste no nível de camada de rede, ou quando algo dá errado, ele tem as mensagens pré-determinadas que qualquer máquina que fala o protocolo IP vai entender, tá certo? Porque é algo padronizado. Se não tiver dúvidas, a gente vai seguir. Vai existir um RFC que vai determinar quais são essas mensagens. Lembram das RFCs que eu falei? Todo o protocolo ele é especificado em detalhes mínimos e ele é discutido na comunidade, no IATF, para que se chegue em uma especificação adequada e de que todas aquelas pessoas envolvidas, né, que são pessoas tanto da indústria quanto estudiosos da área, participam, e quando eles acham que está ok, aí aquilo ali
torna-se a especificação do protocolo, tá? Então, nem fui atrás de ver o ICMP qual era, mas o ARP, só para lembrar que existe isso, né? O ARP é isso aqui, tá? Isso aqui já é o segundo protocolo de controle da camada 3 que a gente vai ver, né? O primeiro foi o ICMP, para ver as mensagens, e agora esse outro. O ARP, eu não sei quanto vocês já estudaram disso antes, né, nos módulos anteriores, mas é interessante a gente juntar tudo que a gente já aprendeu aqui. Deixa eu abrir aqui a porta para o gato, que ele está aqui aperreando. Pronto. Beleza, Kleber. Então, esse protocolo, ele é o responsável por identificar qual é o endereço físico para o qual a mensagem deve ser enviada, tá? Então, vamos lá. Quando a gente está... Toda máquina que está na internet, ela tem uma interface de rede, a gente já falou disso, né? Tem pelo menos uma. E os roteadores têm pelo menos duas, porque tem que conectar duas redes para ser considerado um roteador. E aí, cada interface de rede tem um endereço MAC, que é um endereço físico associado àquela interface, tá certo? O endereço IP que a gente estudou até agora é um endereço associado à camada de rede. Mas o software de rede nem camadas, então eu tenho um endereço abaixo. Né? Então, quando uma mensagem chega na camada de rede, aí o roteador olha quem é o destino. O roteador vai na tabela de rotas para descobrir por qual interface de rede vai enviar. Ele tem que saber qual é o endereço do próximo ponto por onde ele vai enviar, um endereço físico, porque esse datagrama IP, ele não vai entrar, não vai ser a carga útil de um quadro da camada de enlace. Aí esse quadro depende da tecnologia, pode ser Ethernet, pode ser 802.11, pode ser, sei lá, depende da tecnologia que eu estou usando para a transmissão. Mas eu preciso informar quem é o endereço físico, tá certo? Então, como é que o endereço IP ele é mapeado no endereço físico? Porque, perceba, o endereço da camada de rede, o endereço de destino, é o endereço lá da máquina que vai receber aquele pacote. Mas quando o roteador decide, isso aqui é para esse endereço, então eu vou mandar por tal interface de rede, ele tem que fazer uma entrega para o próximo vizinho dele que vai receber essa mensagem, tá? E aí ele tem que saber que endereço é esse. Acho que tem um exemplo aqui para a gente ver, ó, numa rede dessa, por exemplo. Eu tenho um roteador aqui, tá vendo? Que liga essas duas redes, ó. Uma rede CC, acho que é sei lá, uma rede de ciência da computação e uma rede de engenharia elétrica, tá? Num campus, por exemplo. Mas são duas sub-redes diferentes. E eu tenho um roteador, né, que tem um enlace de comunicação para um switch, onde tem várias máquinas dessa rede aqui ligados, e esse roteador, desse outro lado, tem uma interface que liga a um switch, que tem várias máquinas aqui ligadas. Aqui é interessante a gente conversar sobre o domínio de broadcast, tá certo? Lembra que a gente falou que no endereço IP, por exemplo, o último endereço da rede é um endereço de broadcast. O endereço de broadcast é um endereço, e quando o endereço destino é um endereço de broadcast de uma rede, esse pacote vai ser entregue a todas as máquinas daquela rede. Então, se chegar aqui, se for enviado para cá, por exemplo, se essa rede é essa, ó, 192.32.650 com máscara de 24, significa que esse último byte aqui é o host e isso aqui é a rede, né? O endereço de broadcast daqui seria ponto 192.32.65.255. Então,
Se vem um pacote aqui para esse endereço, que é o 65.255, que é o endereço de broadcast, todas as máquinas ligadas a esse switch aqui vão receber essa mensagem, tá certo? O roteador é uma barreira de broadcast. Então, um broadcast para essa rede fica só nessa rede. O switch, ele vai enviar mensagem para todas as portas que fazem parte dessa rede, tá certo? Nesse caso aqui, se for para essa outra rede, seria 192.32.63.255. Se nesse roteador, né, tiver uma mensagem que é enviada para o endereço de broadcast, quando chegar nesse switch aqui, ela vai ser repassada para todas as máquinas dessa rede que estão ligadas nesse switch, tá bom? Então, o domínio de broadcast são aquelas máquinas daquela rede que vão receber essa mensagem de broadcast, tá? Se vocês não entenderem, me digam, por favor. E aí, como é que esse ARP funciona? Então, vamos supor que esse host aqui, quer mandar uma mensagem para esse host 2, tá? Porque ele quer mandar uma mensagem e a mensagem é para 192.32.655, pronto, já é esse aqui. Aí ele vai ver que está na mesma rede dele. Porque lá na tabela de rotas dele, provavelmente tem que, se for para 192.32.650/24, mande por essa interface aqui, que na rede local, né? Então, essa mensagem, ela vai ter que ser entregue diretamente a essa máquina. Para isso, esse host aqui, ele tem que descobrir qual é o endereço MAC, o endereço físico dessa máquina, porque na camada de rede, ele vai ter que solicitar a camada de enlace que transmita, né, os dados. E aí eu tenho que saber qual é o endereço físico, porque lá no quadro, no nível de enlace, tem que ter o endereço físico de quem vai ser o receptor daquela mensagem, tá? Aí, como o host 1 faz isso, é usando esse protocolo ARP, que é a Address Resolution Protocol, tá? Que está definido com muitos detalhes aqui na RFC, tá? Como é que acontece aqui? Essa máquina, então, ela vai mandar um quadro, né, uma mensagem com o endereço de broadcast da rede, né? Ela vai mandar uma mensagem para 192.32.65255. Só que é uma mensagem desse protocolo ARP, perguntando qual no fundo, a mensagem que vai ser enviada nesse broadcast quem é o endereço físico correspondente ao IP 192.32.655. É isso que vai ocorrer. Aí, essa mensagem vai ser enviada para todas as máquinas dessa rede, porque o broadcast não vai ser enviado para todo mundo, todas as máquinas vão receber. Vamos supor que tem 100 máquinas nessa rede. As 100 máquinas vão receber, mas só uma, né, se tudo estiver correto, só uma tem esse endereço. Aí, essa que tem esse endereço responde também com uma mensagem ARP de volta, que fica encapsulada no datagrama IP, né, dizendo, eu sou 192.32.655 e meu endereço físico é tal. Aí ela manda de volta para essa máquina. Essa máquina manda diretamente, ou tem depende das otimizações que a gente vai fazendo aqui, ele pode mandar direto para lá, ou ele pode mandar em broadcast, porque outras máquinas podem aprender também, porque ele está agora informando. Olha, eu tenho esse endereço IP e meu endereço físico é esse, tá? Então, nessa volta, esse host agora aprendeu que o endereço físico associado a esse endereço IP é o que ele enviou. E aí ele vai conseguir enviar. Isso é tudo transparente para a gente, né? A gente não vê que essas coisas estão acontecendo, mas está acontecendo sempre que a gente vai se comunicar com uma máquina. Então, ele agora aprendeu quem é, e agora sim, ele pode pedir a camada de enlace, porque ele sabe qual é o endereço físico que vai estar lá, que vai precisar colocar lá no quadro, para poder chegar naquela máquina, tá certo? Uma otimização, né? Tem muitas otimizações que podem ocorrer aqui. Deixa eu ver aqui o outro exemplo que era. O outro exemplo é
que esse host tem que mandar para esse host aqui, né? Então, primeiro ele vai ter que descobrir qual é o MAC desse aqui, que vai ser do caminho, né? Aí ele vai descobrir e vai mandar para esse. Aí esse aqui, quando chega aqui, ele vai descobrir do mesmo jeito para mandar para esse, tá? Qual é o endereço. Então, toda vez que vai haver um envio de mensagem, que eu vou usar a camada 2 para enviar alguma mensagem, que eu vou sempre usar, né? Eu tenho que saber quem é o endereço físico para onde eu estou mandando, tá? E aí a otimização que é feita aqui é que todos os equipamentos de rede, eles guardam um cache, que é chamado uma tabela ARP, com as resoluções de endereços que já foram aprendidas, tá? Então, esse host aqui, quando ele se comunicou com esse, ele aprendeu quem é o endereço físico associado a esse IP. Então, ele já coloca lá nessa tabela ARP. Quando ele foi se comunicar aqui, né, mandar qualquer coisa para cá, ele teve que aprender qual era o endereço físico daqui. Então, ele já coloca nessa tabela, tá? Como eu falei, às vezes as respostas também vêm em broadcast, para que todo mundo aprenda. E aí fica nessa tabela. É uma tabela, é uma memória cache mesmo, tá? Então, as entradas que estão ali, elas têm uma validade. Então, por exemplo, esse roteador mandou, ou essa máquina mandou alguma coisa para cá, para o host 2, e aí ele descobriu e colocou na tabela ARP. Nos próximos envios desse host 1 para esse host 2, ele não vai precisar mais ficar usando o protocolo ARP para descobrir qual é o endereço físico associado àquele IP. Ele já sabe, está lá na tabela, está lá na cache. Agora, como os equipamentos podem mudar de endereço, tá? Como eles podem mudar de endereço, então essa cache ela tem uma certa validade. Vamos supor uma validade de alguns minutos, sei lá, 30 minutos. E aí, esse host está se comunicando com esse, e aí nos próximos 30, ele acabou de descobrir qual é o endereço de rede, qual é o endereço físico, e aí ele, nos próximos 30 minutos, ele não vai ficar mandando esse broadcast toda vez que ele for enviar. Ele vai olhar, antes de usar o protocolo ARP, para descobrir qual é o endereço físico de um endereço IP, ele vai antes olhar se tem nessa tabela ARP, que é essa cache que ele vai guardar. Depois dos 30 minutos é que ele vai precisar solicitar novamente, tá? E tem essa outra otimização também que eu falei, que é quando a máquina vai mandar resposta, ela pode mandar em broadcast, e assim todas as máquinas que estiverem vivas, estiverem acordadas, né, estiverem na rede, a camada de rede vai receber essa entidade responsável por isso, vai receber essa mensagem, vai decodificar e vai aprender também que aquele IP está associado com aquele endereço físico, tá? E aí é uma tabela cache que tem uma validade para permitir que as máquinas mudem de endereço, né? Porque já já a gente vai ver que isso é muito comum. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que eu não falei. Acho que é isso. Responde. Beleza, gente, o ARP. Então, eu vou prosseguindo. Pronto. Aí, o último protocolo de controle que a gente vai conversar é o DHCP. Tá? O DHCP, na verdade, é um protocolo da camada de aplicação, ele funciona no nível da aplicação, tá? Tanto é que ele usa, acho que é o UDP 6768, ele usa o protocolo de transporte UDP, se eu não me engano, para trocar mensagens. Mas o DHCP é o protocolo para configuração dinâmica de hosts. Então, é um protocolo usado para configurar dinamicamente parâmetros de rede nos hosts, né, nas máquinas. Em geral, isso não vai ser usado para configurar um roteador, não, tá? Isso é para os hosts mesmo. Então, por exemplo, na universidade, a gente tem vários laboratórios, né, com dezenas de máquinas. Vocês imaginem o trabalho que seria configurar aquilo manualmente, tá? Então, que tipo de configuração qual é a rede a que pertence? Então, por exemplo, aquela rede que a gente viu no exemplo, né? 192.32.650/24.
Uma máquina tem que saber a rede a qual pertence, até para poder mandar essas mensagens de broadcast, ele tem que saber, eu pertenço a que rede, tá certo? Então, tem que saber a rede a que pertence, tem que saber qual é o seu próprio endereço IP. O endereço IP tem que ser único, né? Então, por exemplo, todas aquelas máquinas que a gente tem no laboratório, cada um tem um endereço IP único. Eu não posso ter duas máquinas com o mesmo endereço IP, porque isso é um erro terrível, não vai dar certo, tá bom? Então, a máquina tem que saber quem é o seu IP, qual é a sua rede, até para saber qual é o endereço de broadcast da rede. Então, precisa saber qual é a máscara da rede e o IP da rede. Quem é a rota default, né? Porque toda máquina que está ligada em rede, se eu quero que essa máquina se comunique com outras subredes, então eu tenho que ter uma rota default, né? Um roteador para onde eu vou enviar os pacotes que não são para a rede local a qual eu estou conectada, tá certo? Então, é esse tipo de configuração. E além disso, né, tem outras configurações, como por exemplo, quem é o servidor de nomes que eu vou usar, né? Porque quando a gente usa a internet, a gente não fica decorando IP, ninguém sabe IP de nada decorado, a gente decora nomes de hosts. Então, tem que ter um serviço que mapeia o nome de um host a um endereço IP. Esse serviço é o DNS, tá? Então, faz parte da configuração da rede eu informar qual é o servidor DNS a quem eu vou me dirigir para resolver nomes em endereço IP, tá? Porque a gente tem essas resoluções, né? A gente tem que resolver do nome para o IP, e quando a gente vai realmente enviar, tem que resolver do IP para o endereço físico, que é o que a gente acabou de ver com a ARP. Então, esses tipos de parâmetros, né, eles podem sim ser configurados manualmente, estaticamente, mas isso, especialmente onde tem muitas máquinas para serem configuradas, isso não é feito manual, tá certo? Porque pode gerar erros, né? O que a gente faz, geralmente, é usar esse protocolo DHCP, que é a configuração dinâmica do host, tá? Se a gente pensar bem em alto nível, assim, quando uma máquina é ligada, ela conversa esse protocolo com algum servidor DHCP que tiver na rede e diz, me dê aí uma configuração, amigo. Aí ele dá uma configuração, tá? E a partir daí, essa máquina vai conseguir ter um IP e vai conseguir se comunicar na rede. Porque sem o endereço IP, a máquina não vai conseguir se comunicar em rede, tá? Então, como é que funciona esse protocolo DHCP? Tem uma figurinha? Não tem. O cliente é a máquina host que vai ser configurada, tá certo? Aí, quando essa máquina é ligada, ela está sem nenhuma configuração, por exemplo, aí ela vai mandar uma mensagem de DHCP Discover em broadcast, tá? Lembra do broadcast? Só que ela não sabe qual é o broadcast da rede, ela não tem nem rede ainda. Então, ela vai mandar para 255, 255, 255, 255, isso é um broadcast universal. Então, vai mandar uma mensagem dessa e todas as máquinas vão receber. Só que é uma mensagem DHCP Request, né? Que é ou DHCP Discover, né? Que é para tentar descobrir se tem um servidor DHCP nessa rede. Todo mundo vai receber essa mensagem, né? Eu posso ter 150 máquinas nessa rede, todos vão receber essa mensagem. Mas só quem vai processar é quem se identifica como um servidor DHCP. Eu posso, inclusive, ter mais de um servidor DHCP na mesma rede. Não é comum, mas pode, tá? Por isso que funciona dessa forma. Aí o DHCP vai olhar, aí vai dizer, opa, eu sou um servidor DHCP, ele vai mandar uma oferta, para essa máquina agora é a comunicação direta com a máquina cliente que fez o DHCP Discover, tá? Aí ele manda de volta. Vou te ofertar aqui esse IP, esse servidor DNS, essa rota default, a rede é essa, a máscara de rede é essa, manda todos os parâmetros nessa oferta. Estou te ofertando isso. Analise aí para ver se você quer. Aí o cliente, quando recebe isso, se o cliente for aceitar essa oferta, aí ele manda de volta
essas configurações, dizendo, esse IP nessa rede, com essa rota default, com esse serviço de DNS, eu quero. Aí ele manda o request de volta, ó. Aí, quando ele manda o request de volta, por que que é assim? Porque se eu tiver 3 servidores de HCP rodando, ele tem que aceitar só de um, né? Aí, se o servidor manda uma oferta e não recebe a requisição, é porque o cliente não quis aquela oferta, tá? E aí ele manda, ó, eu quero esse IP com esse DNS, com essa rede. Aí o servidor de HCP, então, guarda, né, essa informação, que esse IP agora é um IP que já está em uso, ele não vai poder mais conceder esse IP a outra máquina, tá bom? E aí ele manda o ACK aqui, o DHCP ACK, que é o Acknowledgement, é o reconhecimento, é a confirmação de que agora você tem esse IP, ele é seu. Pode usar essas configurações que elas são suas, tá certo? E aí, toda vez que uma máquina é ligada na rede, isso acontece. Beleza? Aí, o que é que a gente pode pensar aqui? Se eu desligar uma máquina, quando eu desligo uma máquina, por exemplo, o que é que vai acontecer, né? Esse IP vai ficar para sempre cedido a essa máquina? Aí não. O DHCP não funciona assim. O DHCP, quando ele faz essa oferta, ele faz a oferta por tanto tempo, sei lá, meu Deus, um momento, viu? Ele faz uma oferta, dessa terminar raciocínio. Ele faz uma oferta por um período de aluguel, digamos assim, daquele IP. Então, ele vai fazer a oferta, ó, eu estou ofertando esse IP por 30 minutos, por exemplo, certo? Aí, depois de 30 minutos, se o host ainda está ligado, ele vai mandar de novo uma request antes dos 30 minutos terminarem, na verdade, o próprio cliente de HCP ele tem que ter um daemon lá rodando, né, para sacar que, olha, daqui a 2 minutos eu vou perder meu IP, então eu vou logo renovar. Aí ele manda um request para renovar aquela concessão daquele IP por mais 30 minutos. Estou chutando 30 minutos, mas isso é configurável, tá? Por quem configura pelo operador, né, do administrador do sistema que configura o DHCP. E aí, se por acaso passou os 30 minutos e essa máquina não renovou aquela concessão, então o servidor DHCP considera que aquele IP agora é um IP livre, liberado, ele não está mais cedido àquela máquina, tá? Como eu falei, né, é um serviço que funciona na camada de aplicação, tá? Então, o servidor DHCP é um processo que roda na camada de aplicação, ou seja, em cima da camada de transporte, tá? Ele usa o UDP como protocolo de transporte na porta 67. Significa que tem um processo, que é um serviço DHCP, que está rodando, um programa que está rodando associado a um processo, que está ouvindo essa porta 67 do transporte, depois próxima aula vai ser transporte, e aí vai ficar mais claro. Mas aí é através dessa porta que ele vai receber o discover e o request. E o cliente, eles usam esse UDP 68 para receber as ofertas e os acknowledgements. Beleza, DHCP, gente? Entendido para que serve? Então, a gente viu 3 protocolos de controle, né? Um que é para mensagens de controle, mensagens de erro e de testes. Outro que é para eu conseguir resolver, né, mapear endereços físicos em endereços IP, que é preciso para quando eu vou mandar qualquer mensagem para o próximo ponto do caminho que eu quero mandar, eu preciso fazer esse mapeamento. E agora a gente estudou um protocolo de mais alto nível, mas que ele é usado para configurar os parâmetros no nível de rede de todos os hosts, e é o protocolo mais usado para fazer isso, tá? Esses protocolos que eu falei, né, eles vão ter o equivalente no IPv6, certo? Que funciona com as mesmas responsabilidades de fazer as mesmas coisas, só que para uma outra versão do IP, que é o IPv6, ok? Vocês têm alguma dúvida até agora?
Se tiver, fale. Se não tiver, cale-se para sempre. Não? Vamos só começar um pouquinho o protocolo de transporte. Todo mundo que está aqui já pagou SO? Ou tem alguém que não pagou ainda SO? Só para eu saber se eu posso usar certos termos. Cadê? Não estou vendo vocês, não. Pagando, ainda não paga. Quem está pagando agora vai entender. Sei por quê, não está. Estou conseguindo ver quem é, não. Deixa eu ver. Isso é tão ruim de ver aqui o chat. Gino não pagou, Cintia está pagando. Enfim, tem uns que não pagaram ainda, né? Ok. Só para vocês não ficarem, quem não pagou ainda, não ficar perdido. Toda aplicação que roda em uma máquina, ela roda associada a um processo que é uma estrutura do sistema operacional para gerenciar as execuções de programas nas máquinas, tá certo? Então, toda vez que eu falar processo, é quase como se fosse o programa em si, tá? Só que é como se fosse algo acoplado ao programa que está guardando informação desse programa e que a gente consegue identificar dentro da máquina. A camada de rede, ela tem ela tem o endereço IP, né, como endereço universal, como endereço único, né, que deveria ser único. E a camada de rede, ela endereça máquinas, né? Um endereço IP é o endereço de uma máquina, tá? Quando o datagrama chega na camada de rede da máquina destino, ele vai ter que subir até a aplicação em geral, né? A não ser que seja uma mensagem CMP ou alguma mensagem ARP. Aí tudo bem, fica por ali pelo nível de rede. Ou aquelas mensagens que os algoritmos de roteamento dinâmico trocam, tá? Ficam ali na camada de rede. Mas qual é o objetivo final de você ter uma rede? É que as aplicações conversem, né? Eu quero que o meu browser se comunique com aquele serviço específico, naquele servidor. Né? Não faz muito sentido para o usuário final, a comunicação só entre máquinas. É IP com IP e acabou ali, tá? Então, a pilha de software, de redes, ela termina na aplicação, porque é para isso que a rede serve, para que aplicações conversem entre si. Aí a gente tem várias arquiteturas diferentes de aplicação, mas a mais comum que a gente tem ainda hoje é a cliente-servidor. Eu tenho um cliente que descobre qual é o IP de um servidor, o servidor fica conectado, fica ali esperando requisições do cliente para poder responder aquelas requisições, né? Aí que mágica é essa? Que quando chega na máquina destino, eu sei para que aplicação eu vou entregar, tá? A camada de transporte é a que vai fazer essa mágica. A camada de transporte, ela vai, especialmente na internet, ela vai tentar trazer um pouco de confiabilidade a uma rede que opera, porque o protocolo IP, ele é sem conexão, e ele opera na lei do melhor esforço, né? Ele não garante nada. Quando quando a camada de transporte pede para algo ser transmitido, não há garantia de que isso vai chegar na outra ponta. Aí a camada de transporte, ela tem protocolos diferentes que operam diferente, né? Mas o mais usado é aquele que traz um pouco de confiabilidade a essa camada, que é o protocolo TCP. Acho que todo mundo já ouviu falar do TCP. E aí, esse protocolo, ele vai ser responsável por verificar se o que foi enviado mesmo, fazer o sequenciamento das mensagens,
retransmitir, se ele perceber que pacotes foram perdidos, retransmitir aqueles pacotes. Então, é como se fosse uma camada que vai trazer um pouco de confiabilidade para um serviço de rede que não é confiável, que trabalha no melhor esforço, né? Então, essa é uma das responsabilidades da camada de transporte. E a outra responsabilidade é ela que vai fazer essa ligação, né? Porque quando eu chego no IP, eu chego na máquina. Quando eu chego na camada de transporte, eu já consigo fazer a ligação com a aplicação. É ela que vai ser essa cola, que vai dizer, oh, isso é para essa aplicação, tá? E aí a gente vai estudar como é que isso é feito nessa camada. Deixa eu ver aqui. Então, olha só, a camada de transporte, ela usa a camada de rede para oferecer transporte de dados de um processo agora. Até a camada de rede, a gente estava falando de uma máquina para outra máquina. Agora não, a gente está falando de um processo para outro processo, ou seja, de uma aplicação para outra aplicação, tá certo? Então, ela é responsável por oferecer o transporte de dados de um processo em uma máquina origem até um processo em uma máquina destino, com o nível de confiabilidade desejado, que pode ser um pouco mais alto ou um pouco mais baixo, né? A gente basicamente tem dois protocolos que são de uso mais geral na camada de transporte, que é o TCP e o UDP. Aí o TCP é esse que traz maior confiabilidade e o UDP traz menos confiabilidade, porque ele basicamente não faz nada. O UDP, ele é mais usado, ele só faz conectar o processo, né? Mas ele é usado para quando a gente quer a agilidade de entrega é mais importante, né? A rapidez de entrega é mais importante do que a precisão, né? Então, por exemplo, todo streaming, em geral, eles vão ser UDP. Porque é melhor eu perder um quadro, melhor eu perder alguma coisa, do que eu demorar a receber, certo? Então, assim, até a camada de rede, a gente falava de comunicação entre máquinas. A partir da camada de transporte, a gente fala de comunicação entre processos, tá certo? Essa é uma das coisas mais importantes da gente entender sobre a camada de transporte. Se eu estou falando sobre processos, significa que o usuário da camada de transporte, que é o nível de aplicação, a gente pode até, assim, extrapolar aí na conversa e dizer que somos nós, programadores. Nós somos os grandes usuários da camada de transporte. Toda vez que a gente desenvolve uma aplicação que vai operar em rede, né, que vai ser, sei lá, um back-end, que vai operar em rede, um JavaScript de um front, que vai também se comunicar na rede, esses usuários, nós somos usuários da camada de transporte, tá certo? Então, porque a gente, o programa é que tem que solicitar o serviço, a camada de transporte. Quando a gente estava falando da camada de rede, o usuário principal da camada de rede era o da camada de transporte, né? Devia ter colocado deixa eu ver se tem aqui. Acho que tem aqui. Ó, quando a gente vem para a pilha de protocolos, né? Por exemplo, aqui é aquele modelo de referência que eu falei para vocês, né, no início. Aqui é o TCP/IP. Tá aqui olhando o TCP/IP. Quem é que é o usuário da camada de transporte, né? A camada de cima. A camada de cima é a que vai pedir usar os serviços da camada de transporte, que é basicamente transporte esses dados para o processo que está nessa máquina, para o processo X que está nessa máquina, na máquina com certo IP, né? Então, essa camada de aplicação, ela vai usar essa camada de transporte. Quem é que usava a camada de rede? Que é a que a gente estava estudando até poucos minutos atrás. Era a camada de transporte. Até a camada de transporte, até aqui, né? Nesse ponto de comunicação entre rede e transporte,
são coisas muito internas de quem escreve a rede, de quem desenvolve esse software de rede, né? Porque tem os desenvolvedores que vão desenvolver é, esse serviço de transporte nesse ponto de acesso do serviço de transporte ao serviço de internet, ao serviço de rede. Mas aqui, o serviço de transporte, ele é usado pela aplicação. Então, pela aplicação, por quem desenvolve aplicações, né? Então, esse serviço de transporte, ele tem que ser ofertado de uma forma muito mais simples, de uma forma muito mais acessível. E a gente acessa esse serviço através das bibliotecas das linguagens de programação que a gente usa, tá? Para poder a gente desenvolver as aplicações usando esse serviço de transporte, que é o que a gente vai ter que pedir a esse serviço de transporte, para enviar dados para aquele outro processo que está na outra máquina. Então, essa camada de transporte, né, o serviço que ela oferta para a camada de cima, tem que ser muito mais bem pensado, tá? Tem que ser muito mais acessível, muito mais simples de usar, muito mais simples de entender, porque vai ser usado pelos desenvolvedores que estão desenvolvendo as aplicações para que elas consigam comunicar na rede, se comunicar na rede, tá certo? Enquanto que quando a gente desenvolve, a gente não precisa estar se preocupando com roteamento, com tabela ARP, com nada que está abaixo da camada de transporte, certo? Então, essa é uma das diferenças entre a camada de transporte e as outras camadas que vocês já estudaram até agora. Tá? As outras camadas, o ponto de acesso ao serviço que elas oferecem era algo muito interno ali do software de rede. Agora não, na camada de transporte eu tenho que ter formas muito acessíveis de acessar esse serviço, tá certo? Deixa eu voltar para lá, então. Então, pronto. Então, a primeira coisa que a gente vê é que até a camada de rede a gente tinha interconexão no nível de máquinas, e a partir da camada de transporte a gente tem a interconexão no nível de processos, no nível de aplicações, que é o que a gente precisa mesmo de se comunicar, as aplicações se comunicarem, tá certo? Aí, por que é que o TCP/IP ficou tão famoso e hoje é o padrão de fato usado mundialmente, né, para comunicação em rede? Porque exatamente essas duas camadas que a gente está estudando, a camada IP e a camada a camada de transporte, a camada de rede e a camada de transporte, elas são o gargalo de uma ampulheta. E o TCP/IP ele foi feito, né, olhando para baixo, ele foi feito para operar com qualquer tecnologia, até as tecnologias que ainda vão existir. E olhando para cima, né, essa camada aqui de transporte, ela é feita para ser usada por qualquer aplicação, até as que ainda vão passar a existir no futuro, tá? Então, TCP, que é o protocolo de transporte que adiciona um pouco de confiabilidade a esse transporte de dados, e IP, são os protocolos mais usados na rede, tá? Por isso que a gente muitas vezes chama, né, a rede TCP/IP, porque ao limitar, né, a quantidade de protocolos de transporte a um certo número pequeno, tem outros além do TCP e UDP, mas não são muitos, como a gente vê aqui para cima, nas aplicações, e como a gente vê aqui para baixo, em termos de protocolos de camada física, certo? De tecnologias de camada física. Então, a gente limita esses protocolos aqui do meio para funcionarem de uma certa maneira, né, que funciona muito bem, e que consegue conversar para baixo com qualquer tecnologia, e que consegue oferecer serviços para qualquer tipo de aplicação que a gente queira desenvolver. E aí, esse gargalo da ampulheta é o que permite que a gente tenha uma rede mundial, como a gente tem hoje, tá? O IP, ele vai unir máquinas, e os protocolos de transporte vai unir processos ou aplicações, tá certo? E a outra questão que a gente vê que é bem interessante é o protocolo de transporte, a entidade de transporte que roda nas máquinas, né? Vai ter uma entidade de transporte, uma entidade de rede,
né? Cada camada tem o seu componente que executa, né? Que é um software que executa naquela máquina. Esse componente, essa entidade TCP, ela vai, essa entidade de transporte, desculpa, da camada de transporte, ela tem uma mensagem que tem que ser enviada para a máquina destino, né? Uma mensagem que veio já da aplicação, certo? No nível de TCP, no nível de transporte, a gente chama essa mensagem de segmento, tá? Então, transporte é segmento, rede é pacote ou datagrama, quando a gente tem uma rede sem conexão, e mais para baixo é quadro. Então, a gente tem quadros, pacotes e segmentos, tá certo? É assim que a gente chama as mensagens dessas camadas. Então, vai ter um segmento aqui de transporte, dados a serem enviados. Aí, essa camada de transporte vai pedir para a camada de rede enviar, né? Aí, a camada de rede vai fazer um empacotamento desse segmento em um datagrama IP com aquele cabeçalho que a gente estudou, para poder descer. Aí, vai usar o ARP para descobrir qual é o endereço físico que vai ter aqui no quadro, aqui, para poder ser enviado, de fato, pela rede, né? Tudo isso que a gente já estudou. Esse datagrama IP, que a carga útil dele é o segmento da camada de transporte, ele vai ser aberto em cada ponto do caminho até chegar no destino. Se esse pacote passar por 100 roteadores diferentes, em 100 roteadores ele vai ser aberto, o TTL vai ser reduzido, o checksum vai ser recalculado para poder ele ser enviado para o próximo ponto, né? Tudo isso que a gente já viu. Então, no nível de pacote aqui, os pacotes são abertos ponto a ponto, abertos, analisados e roteados. Já o segmento enviado pela camada de transporte, ele só vai ser analisado aqui em cima, quando chega na máquina destino. Tá? Então, é a primeira camada que não tem, assim, o segmento e o cabeçalho que tem aqui vai ser visto só pela máquina destino, quando esse segmento chegar lá na máquina destino, tá? Então, essa é a primeira camada em que as entidades, né, acham que se comunicam fim a fim, tá? Enquanto que até a rede, né, eles sabiam que eu estou me comunicando ponto a ponto para poder ir roteando aquilo até chegar no destino. Na camada de transporte, não. A comunicação é entre aquelas duas entidades, né, só elas que vão abrir aquele segmento e analisar aquele segmento para poder entregar para a aplicação correta, que está esperando aquela mensagem, ok? Então, né, sobre o serviço de transporte, eu acho que eu já falei tudo, mas aí vamos ver se eu esqueci de alguma coisa. A mensagem no nível de transporte, ela é lida só quando ela chega na máquina destino, né, ao contrário das outras camadas inferiores, que as mensagens são lidas em cada ponto, tá? O serviço de transporte, assim como o serviço de rede, ele pode ser orientado à conexão ou não. Mas nesse caso, quando ele é orientado à conexão, é só que não é que eu vou usar o mesmo caminho, não é mais em questão de roteamento, é em questão de que se eu tenho uma máquina cliente conversando com a máquina servidora com conexão, então eu vou mandar uma mensagem para abrir essa conexão, para ver se esse servidor aceita uma conexão a mais, aí ele vai dizer se aceita ou não, aí esse servidor tá lá esperando requisição, aí eu mando uma requisição, ele pode mandar confirmação do que ele recebeu, eu também posso mandar, enfim, tem uma comunicação extra, porque tem uma conexão aqui, um protocolo orientado à conexão para esses processos se comunicarem, tá? Depois a gente vai ver bem direitinho como é que isso acontece. E pode ser não orientado à conexão, que aí eu não tenho nada disso, eu vou mandando. Então, no que é orientado à conexão, por exemplo, eu posso fazer controle de fluxo, eu posso dizer, está vindo muito rápido, vá mais devagar, certo? Quando é não orientada, eu vou mandando. Não tem muito controle do que está sendo enviado. Não tem correção de erros, não tem retransmissão, tá? Então, o protocolo TCP, ele é orientado à conexão. O protocolo UDP, ele é não orientado à conexão, tá? Os protocolos orientados à conexão, eles vão perder tempo com esse controle de fluxo, né, de congestionamento,
retransmissões, sequenciamento. Esses aqui não perdem tanto tempo, tá? Então, eles são mais rápidos. E aí, eles são usados para aquelas situações em que existe o trade-off, né, entre a rapidez com que a mensagem chega no destino e a precisão dessa mensagem. Então, como eu falei já anteriormente, é melhor, quando eu estou, por exemplo, transmitindo áudio, é melhor eu perder um pedaço da mensagem muito rápido do que o negócio ficar parado porque está esperando uma retransmissão, tá? Então, o protocolo UDP é usado nessas situações em que a rapidez ela é mais importante, né? O desempenho é mais importante do que a precisão. Aí a gente usa o UDP geralmente para streaming de áudio e de vídeo, tá? Aí, o objetivo dessa camada, ser a camada que esconde, de fato, as especificidades da rede e os problemas que podem ocorrer na rede. Então, especialmente esse serviço orientado à conexão, ele pode esconder esses problemas, né? Uma mensagem no nível de rede que não foi transmitida, ele vai perceber que está faltando alguma coisa e a camada que está transmitindo vai retransmitir aquilo ali, porque o cliente não recebeu alguma coisa e ele vai, de alguma forma, ficar sabendo, tá? Então, especialmente quando é um serviço orientado à conexão, vai esconder, vai ser um escudo para alguns problemas que a rede possa apresentar, tá certo? Então, como eu falei, né, anteriormente, que horas são? Termino nesse slide aqui, eu termino. Esse serviço de transporte, ele vai ser ofertado de uma forma muito mais acessível para o cliente desse serviço, que somos nós, e as aplicações já desenvolvidas, né, que vão já usar. Então, é muito comum que esteja nas bibliotecas da linguagem de programação associada a primitivas também do sistema operacional. Então, se você está desenvolvendo em qualquer linguagem de programação, você vai conseguir criar sockets, que é uma coisa que a gente vai ver na próxima aula, para se comunicar usando essa camada de transporte na aplicação que você está desenvolvendo, né? Que vai ser o cliente dessa camada de transporte, tá? O serviço orientado a conexões, que é o que a gente vai falar mais, ele é confiável, faz sequenciamento de mensagem e controle de fluxo. Então, ele realmente torna o transporte desses segmentos muito mais confiável, tá? O sem conexão é uma entrega imediata do que for recebendo. Vai recebendo, vai entregando para a aplicação, vai recebendo a aplicação que se vire com os erros que possam acontecer. Beleza? Eu vou parar aqui, porque já são 9h30, vocês vão para outra aula, porque se eu começar, aí vai ficar no meio do assunto, e aí não vai ser bacana.